ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia a todos os nossos amigos e queridos ouvintes, internautas. É com aquela alegria de sempre que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, pela Rádio Chapecó AM 1330. O programa Hora Espírita é um programa que está sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, a FEC, e que pertence à 12ª União Regional Espírita. E tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje traz muitos temas e muitas reflexões vindos de um único livro, a obra Paulo e Estevão, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco enviando a sua colaboração, seu comentário, pergunta, através da live do Facebook, onde você pode ver, ouvir e interagir conosco, ou ainda pelo WhatsApp da Rádio Chapecó, 2049 1212, ou ligando no telefone fixo da rádio, 2049 1200, ou ainda pelo site da Rádio Chapecó, www.radiochapecó.com.br, acompanhando ao vivo também a transmissão do programa. Lembramos também que o programa conta com a sua própria fanpage no Facebook, intitulada Hora Espírita Chapecó, um canal no YouTube e perfil no Instagram. Acesse nossas redes sociais, curta e compartilhe. E você, amigo querido, está convidado a conhecer então as nossas redes e lá você também pode encontrar os programas anteriores, as informações sobre as casas espíritas de Chapecó e da região e também pode ver o anúncio dos próximos programas que nós teremos nos sábados. E na equipe de trabalho desta manhã, contamos com a presença de dois amigos queridos, a Sandra, da Casa Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Sandra. Bom dia, Paula. Bom dia, John. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. E o nosso amigo John, da Casa Espírita Amor e Caridade. Bom dia, John. Bom dia, Paula. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando, tanto pela rádio quanto pelas redes sociais. E eu sou a Paula, da Casa Espírita Leocádio, e junto com o Henrique, da Rádio Chapecó, vamos fazer o comando das informações e operações técnicas desse programa. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, nós queremos registrar o nosso agradecimento àqueles que de forma voluntária e anônima contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas, bem como aos nossos patrocinadores, pelos quais nós pedimos licença para ouvir o seu recado, a Scala Construtora e a Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Voltamos com o nosso programa e para começar,
Já diz o ditado, um exemplo vale mais que 1000 palavras. E hoje vamos falar dos exemplos de vida de Saulo, depois conhecido como Paulo de Tarso, e de outros cristãos da história, como Estevão e Abigail. Histórias que não se cruzaram à toa e que são narradas no livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Esta obra nos oferta um repositório de vidas e testemunhos daqueles cristãos da primeira hora, que regaram o solo onde haveríamos de colher os frutos doces do Evangelho de Jesus, com o seu pranto e suas lágrimas. Ler Paulo e Estevão, estudar Paulo e Estevão, é mergulhar na história desses homens de fé e coragem e compreender que eles, assim como nós, podemos ser lições vivas ainda hoje. E para a gente começar, então, nós precisamos oferecer ao nosso amigo ouvinte uma breve sinopse, um resumo desta obra, a fim de que todos possamos compreender do que nós vamos falar e em qual terreno vamos pisar. Sandra, você pode nos dar algumas pistas sobre esta obra maravilhosa? Então, Paula, fazer uma sinopse dessa obra não é complicado. A gente pode até fazer o uso e nos auxiliar do prefácio de Paulo e Estevão, o sentimento que me deu quando você fez essa pergunta é assim: não tem como a gente resumir todo o manancial de sentimentos, de fatos, né, de vidas que existem nessa obra num período de tempo tão curto. Realmente, como eu falava antes da gente começar aqui no programa, essa é a obra da minha vida, é a obra do meu coração. Se eu tivesse que escolher assim, qual é o melhor livro que tu já leste? Paulo e Estevão. E já li, já reli e vou reler novamente, e cada vez que a gente volta a ele, nós conseguimos extrair mais luzes. Qual é a riqueza dessa obra? Normalmente, as notícias que nós temos de Paulo, o apóstolo, porque de Estevão a gente praticamente não tem. Quem lê Atos dos Apóstolos vê ali em algumas passagens a citação deste grande personagem do Evangelho que nós desconhecemos. Mas Paulo de Tarso a gente conhece, o apóstolo Paulo. Mas nós lembramos de Paulo, via de regra, como? Nós lembramos das cartas, as epístolas, que são bastante estudadas. Nós lembramos do momento da conversão, que também é bastante falado, né? A gente lembra da música lá do Renato Russo, né, que agora eu não me recordo o nome, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. 1 Coríntios 13, né? Isso. E a obra, o que faz? Nos dá os bastidores dessa história, para que a gente ultrapasse a superfície desses fatos, a conversão e as epístolas. Por ricas que sejam as epístolas, fontes inesgotáveis de luz, né? Por belíssimo e cheio de lição que seja o momento da conversão, a vida de Paulo, a vida dos apóstolos, porque não é uma obra que fala de duas pessoas. Fala de um conjunto de personagens que fizeram o cristianismo na sua primeira hora. E como tu falaste, regaram esse solo que hoje a gente colhe os frutos com seu sangue, as suas lágrimas e o seu esforço. Então, essa é a grandeza dessa obra. É nos dar a conhecer, como o próprio Emmanuel fala no prefácio, o quanto que nos cabe em matéria de esforço individual para que nós possamos ascender ao Pai. E aí, ele faz algumas comparações bastante interessantes e ele nos afirma de antemão que não se trata de uma homenagem ao grande apóstolo que não carece das nossas mesquinhas homenagens. Veja só, ele já está tão na frente que ele não careceria de mais uma homenagem, né? Mas ela veio a lume para que nós percebêssemos, para que nós recordássemos, palavras dele, abre aspas, recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas
para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. E nos fala das nossas igrejas amornecidas. Esse termo, para mim, ele fala muito. Porque hoje, dentro das nossas igrejas, nós nos sentimos confortáveis, nós nos sentimos, via de regra, que estamos cumprindo com uma obrigação espiritual, que isso nos bastaria, né? Que somos assíduos, vamos à missa, assistimos ao culto, vamos à casa espírita, né? E que isso nos bastaria, nos deixa numa zona de conforto, como se isso nos bastasse. E essa história vem nos mostrar que Paulo se levantou nas lutas humanas. Porque um cristão, como um homem, ele se constrói nas batalhas da vida, nos esforços cotidianos e diários que nós fizemos. Não é abandonando a luta, não é simplesmente frequentando um templo de oração que a gente vai se construir. É necessário aquele labor diário e cotidiano, aquela conexão, é abrir os olhos de manhã e ligar naquela Wi-Fi cósmica. E por mais desafiadores que sejam os dias, como têm sido os nossos, que nós nos mantenhamos fiéis, confiantes, entregues, como instrumentos na mão de Deus, todos os dias. Esse é o primeiro ponto. Nos fazer entender o quanto nos cabe em matéria de esforço individual. O general, ele pode se preparar lá nos quartéis, na sua vida, mas ele se mostra como realmente ele é na batalha. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é nos demonstrar o quanto a cooperação é necessária em nossa vida. Porque, como nós falávamos antes, não é a história de 2 apóstolos, embora eles sejam o centro, os protagonistas, mas é a história de todos os cristãos daquela primeira hora. E são vários os personagens são envolvidos. Vários. E nós não teríamos o cristianismo se não fosse Paulo, se não fosse Estevão, se não fosse Pedro, se não fosse Tiago, se não fosse João Marcos, se não fosse Lucas, se não fosse Tito, se não fosse Timóteo, enfim. E os anônimos que deram as suas vidas nos circos. Que é esse esforço, cada um levando a sua contribuição, né, a sua condição, o seu talento, é que o todo se constrói. Né? Como diz o nosso amigo Ayrton, né? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E é isso. Quando alguém chega no alto da montanha, por mais que tenha chegado sozinho, ele não está sozinho. Porque teve aqueles que lhe ajudaram lá na base da montanha. Todo o caminho, né? Aqueles que subiram com ele e não conseguiram, foram até um caminho e depois disseram, agora é contigo, boa sorte. Então ele chegou lá em cima porque teve muitos que o apoiaram. Então, são essas duas coisas, o esforço individual que nos cabe, né, e a cooperação. As grandes lições dessa obra, se a gente pudesse resumir, porque ela é muito rica. Não, e vendo, só contribuindo um pouquinho, a Sandra falando desses personagens todos, que eu vejo que foram eles que alicerçaram ali, fizeram todo o preparo dessa caminhada, que hoje a gente desfruta, até como a Sandra falou, de uma forma mais confortável, e acaba que nos colocamos num ponto que está confortável, né? Mas quando a gente olha o que eles fizeram, o que eles prepararam essa caminhada, né? O que eles montaram essa estrada até aqui, né? Claro que uma vez surge um buraquinho aqui, uma coisinha ali, mas foi sendo, né, ajustado para que hoje a gente possa desfrutar e ter a compreensão que a gente tem uma responsabilidade tão grande quanto para dar continuidade, né, a essa mensagem que o fundo, a essência é a mensagem de Jesus, né? Uhum. Eu acho belíssimo nós estudarmos Paulo e Estevão, porque nós vamos ver os bastidores, né, dos apóstolos, e como foi o cristianismo quando nasceu, depois que Jesus voltou para o plano espiritual, né? Como é que foi o trabalho de divulgar o cristianismo? E a gente vai conhecer muito disso a partir das vidas envolvidas. E a gente vai ver que ser cristão é muito mais do que numa igreja cristã, né? A gente vai ver que ser cristão é uma doação diária, contínua, um esforço. Mas, John, compreendido então a importância dessa obra, vamos analisar os personagens principais dela, Paulo e Estevão. Como podemos auxiliar o nosso amigo ouvinte a compreender quem são? É possível traçar um resumo ou um paralelo entre eles, John?
A Sandra até já falou um pouquinho, inclusive, né, que Estevão, por exemplo, não tem muitos relatos, mas vamos falar naquilo que nos chegou, né, que a gente tem tanto em relatos bíblicos quanto o livro propriamente, Paulo e Estevão, que é um livro do nosso querido Chico Xavier. E o interessante é que quem nos trouxe, né, esse conhecimento desse livro, Emmanuel. Podemos dizer que uma testemunha ocular ao momento que se passava toda essa história. Então, podemos dizer também que ainda é uma luz menor sobre essa história toda inicial da história cristã primitiva, né? Mas falando de Paulo, vejam, ele nasceu na Turquia, né? Não nasceu em berço israelita, mas os pais dele, preocupados com a educação e tudo mais, o mandaram para Jerusalém, para lá ele se educar. E a história diz, né, que ele foi educado aos pés de Gamaliel, que era um dos grandes nomes da época, quem sabe um dos maiores professores, né, nos anais do judaísmo. E Paulo então estava ali, né, naquela fonte, né, buscando o conhecimento, e a gente sabe que Paulo tinha uma capacidade intelectual, né, daquilo tudo que ele teve condições de receber, e mais a bagagem, porque se a gente pensa o que ele fez, o trabalho de Paulo, toda a missão, certamente um espírito missionário, né, que poderia ter, a gente sempre fala isso, né, poderia ter negado, como a gente vai falar mais à frente até, de nuances ali, que por que foi tão difícil, né, para ele despertar. Mas ele poderia ter negado, como a gente sabe, tantos outros missionários vêm nesse propósito de dar sua contribuição, mas como tem a liberdade de escolha, né, ele poderia de fato não ter feito esse trabalho, essa obra. Mas ele, graças a Deus, né, ele foi fundamental, né, como a gente já ouviu pela Sandra, e vamos ver mais um pouco. Também podemos dizer que Paulo foi um dos primeiros algozes dos cristãos da época, porque, né, tem essa dupla personalidade, né, aquele cara que se entregava, né, aquilo que acreditava. Ele acreditou que precisava perseguir os cristãos e executá-los, porque era aquilo ali que ele entendia. E quando virou a chave, né, a gente, né, viu o trabalho que foi feito quando Jesus o encontra, né? Jesus vai ao seu encontro. Apóstolo dos gentios, ele era conhecido como apóstolo dos gentios, e até hoje, né, nos referimos a ele a isso. Por quê? Ele transpassou os muros. Ele não ficou somente ali no berço de Israel. E as histórias das 3 principais viagens que ele faz, isso aí foi, vamos dizer, naquele momento, transgredir tudo quanto pensamento que se tinha. Não, o mundo é só nosso aqui, essa mensagem é só pra gente, nós vamos só nos beneficiar, somente nós. Mas não, Paulo, ele quis, né, romper as barreiras, as fronteiras, e fez as viagens e levou a mensagem, e falou, alicerçou, né, essa mensagem inicial do cristianismo de uma forma embasada, porque ele foi muito, né, perspicaz ali, teve muita força, muita disposição, que é o que a gente precisa acordar todo dia e nos vestir de uma disposição, de uma boa vontade em fazer a nossa parte. Então, Paulo, né, tem essa dualidade mesmo, como falei, né, antes o perseguidor, que acaba que se torna o mais marcante, né? E depois Paulo, após conversão, todo o trabalho que ele fez, toda essa dedicação. Falando sobre Estevão, né, ele já começa são poucos relatos, mas o primeiro, que é um relato bíblico, que ele é escolhido, é o primeiro nome que surge de 7 nomes para serem diáconos, que seriam trabalhadores dos templos, né, das igrejas da época. E a gente vê que Estevão também se torna, pelo menos em relatos, em registros, o primeiro mártir. Então isso também é muito forte. E da forma que ele recebe esse martírio, que ele é executado
e conforme vai discorrendo ali o apedrejamento, né, ele já vislumbra Jesus para o acolher. Isso é de arrepiar, isso é fantástico. Mas aí vem a luz menor, que é Paulo e Estevão falando de Gesiel. Gesiel, que era Estevão. Né? O início de Estevão era Gesiel. Paulo, né, o livro Paulo e Estevão relata a família de Gesiel, que Joquedebe, o pai dele, né, eles ali sofrem do império de César ainda à época, tiram as terras que eles possuíam, executam, né, de uma forma, à frente de Gesiel e da Abigail, sua irmã mais nova. Então ali ele já começa, é uma história assim de comover, porque é muito forte, tem um ímpeto violento muito, muito alto. Então eles veem o pai sendo executado, ele vai preso, escravizado, a irmã é adotada, e aí, né, transcorre na história do livro, né, que depois ele é liberto após ajudar, né, cuidar de um oficial romano que se compadece da situação dele e faz com que ele seja liberto, né? E ali ele vai, né, como que por acaso parar na casa do caminho, né? E quem estava lá na casa do caminho? Pedro e todos os outros, né, discípulos que estavam envolvidos no trabalho. E ali ele se integra à mensagem, que ele já se apaixona, porque até então não conhecia a fundo. E ali, né, ele se prepara para ser mais, né, um trabalhador na causa, na obra, até que ele se depara com, até então, Saulo de Tarso, né, que faz a execução, que a gente sabe que está relatado em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, né, do Novo Testamento. E o que faz a conexão entre os dois, que nos chama mais atenção ainda, ele sendo irmão de Abigail e Abigail sendo noiva, até então, de Saulo. Então, assim, é uma luz menor. Isso não vai se encontrar em outros relatos. Está inserido na mensagem que Emmanuel nos trouxe. Então, mas assim, os personagens, né, principais, Paulo Paulo sendo Saulo até então, depois, na primeira viagem, passa a ser chamado de Paulo, né? E Gesiel, na casa do caminho, para preservá-lo também, eles resolvem o chamar de Estevão. Isso dá uma confusão para quando a gente estuda o Evangelho, não dá? Simão, filho de Jonas, que depois virou Pedro. Mas Saulo, é muito virou importante, Paulo. porque no livro a gente passa a entender quem é quem. Porque estão todos aqui. A gente vai entender quem é Marcos, o evangelista, que não era discípulo e que é sobrinho de Barnabé, que foi companheiro de Paulo na viagem e que depois ouviu de Pedro os relatos e saiu o evangelho de Marcos. Então, tudo começa a fazer sentido. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que ela entendia que todos os evangelistas eram os discípulos. E a gente sabe que não, John, né? eu vou falar porque eu não tenho vergonha mesmo, né? Todo mundo pode errar na vida. Mas a gente discutia uma vez, logo que eu era criança, que a gente estudava a Bíblia, dizia assim, lá no livro de Jó, no livro de, né, enfim, os livros, eles tinham os nomes das pessoas. Aí eu sempre ficava perguntando, quem era Coríntios? Quem era aquele cara? E aí depois é que a gente vai entender que são as cartas que Paulo escrevia para as pessoas que moravam em Corinto, que são os coríntios. E por que ele escrevia, que são né, os Paula? filipenses, que são os tessalonicenses. E eu ficava pensando, quem são essas pessoas? E nessa caminhada ele ia fazendo o quê? Ele ia montando grupos, né? Como a gente monta um grupo de estudo, daqui a pouco esse grupo se fortalece e vira uma instituição, uma casa, um templo. E como são pessoas que compõem esses templos, naquela época já acontecia pecuinha, você acredita? Acredito. E aí o que acontecia? Paulo longe, e ele era ali o mentor, vamos dizer assim, era o coach da turma ali da época. E dava as picuinhas, os entraves humanos ali, e ele mandava as cartas para poder suavizar, para poder mandar, calma, tem uma situação que agora eu não vou me recordar, que eles brigavam porque uns eram a favor de fulano, outros eram a favor de ciclano. Ele falou, não tem problema isso, mas o fundo, a mensagem principal é Jesus, então cuidem disso, para que as vaidades,
os interesses políticos e tudo mais Quando a que gente sempre começa a aconteceu. escolher entre pessoas, a gente está no caminho errado. O caminho é Jesus e nós aqui somos instrumentos. Às vezes a gente serve a luz, outras vezes as trevas, mas o caminho é o Senhor. E a gente vê que são histórias de pessoas, e é sensacional nós lermos essas obras, esses romances históricos, ou mesmo lendo a Bíblia e conhecendo a história de Saulo Paulo, a gente vai ver que são pessoas que tinham escolhas e que fizeram escolhas, e que não existe acaso nesse cruzamento de vidas, porque quando se trata de vidas, nós temos livre-arbítrio, eles também tinham, né? Então não existe acaso, Sandra. A doutrina espírita nos mostra isso. E, bom, que os espíritos, ao se reencarnarem, a doutrina espírita nos diz que eles trazem consigo um planejamento. E alguém como Saulo, Paulo, que tinha a tarefa que teve, né, não pode ter vindo sem um planejamento prévio. Mas aí a gente pode se perguntar o porquê dessas escolhas, às vezes, né, equivocadas lá no começo de perseguir os cristãos. O que nós podemos entender lendo a obra hoje? Eu acho que esse é o ponto fundamental, a gente fazer os paralelos entre o que aconteceu com eles e qual a lição hoje para nós, né? Mas antes da gente falar nisso, eu só quero fazer uma pequena correção, porque no início a gente não apresentou a obra. Que falha. Então, Paulo e Estevão é uma obra psicografada. O autor espiritual é Emmanuel, que é o coordenador de toda a obra psicográfica de Francisco Cândido Xavier, que foi o médium que a recebeu. Se obras psicografadas pudessem concorrer ao Oscar de Literatura, essa aqui certamente ganharia. Bom, feito essa correção, vamos falar então sobre as escolhas terrenas. Muito bem, olha só a lição que a obra nos deixa, as vidas deles nos deixam. Encarnar não é garantia de sucesso na missão que abraçamos. Isso é ponto fundamental. E veja só, Deus sempre faz e age com aquilo, com as qualidades que cada um de nós. E muitas vezes a gente olha para as pessoas e vê, por exemplo, Saulo, né? Só para a gente deixar claro, Saulo de Tarso, ele tinha berço judeu, foi criado, né, a partir das lições da Torá, mas ele era também rabino no Sinédrio, né, ele era juiz do Sinédrio, e ele também era cidadão romano. Então, ele transitava com muita facilidade e ele era uma personalidade muito apreciada, né, por todas essas culturas. Ele era um homem universal. Né? E Gesiel, que depois virou Estevão, ele era alguém mais nativo, porque nasceu, viveu em Corinto, depois, por conta da prisão, acabou em Jerusalém. Mas ele era manso, pacífico, também educado na Torá, né? E que antes de conhecer o Cristo, ele já vivia o cristianismo, porque ele não sabia nem que Cristo já tinha vindo à Terra e já tinha desencarnado na cruz. Ele não sabia, né? Vivendo lá em Corinto. Mas ele aceitou o Evangelho sem conhecer o Cristo. E Saulo precisou da visita pessoal do Cristo para que ele fosse despertado. Então, a gente olhando os dois personagens, a gente, como hoje, olha as pessoas com o temperamento de Saulo, indômito, forte, apaixonado, intempestivo. E a gente olha para aquela pessoa e diz, não, esta pessoa não é digna de uma tarefa no bem. Enquanto que Jesus escolheu aquela pessoa justamente por essas qualidades. Porque o enfrentamento que ele iria fazer exigia esse tipo de qualidade. E o que ele colocou? Gesiel ao seu lado, para que um fizesse o contrapeso do outro. Esse era o plano inicial de Jesus para com eles, que eles trabalhassem juntos. E Abigail seria aquele elo amoroso que uniria e sustentaria os dois. Mas o que Saulo faz? Que daí é a tua pergunta, né? O que ele faz? Por orgulho e por vaidade, ele se afasta desse plano amoroso. Porque ele era uma pessoa de uma eloquência ímpar. Ninguém o ganhava na palavra, dentro do Sinédrio. Ninguém. E quando ele ouve as preleções de Gesiel,
mais do que ver ali uma ameaça à Torá, ele é tomado, picado pelo bichinho da vaidade. E ele se sente diminuído. Inveja, né? Inveja. E é aquilo que é o estopim para a gente ver o quanto que a gente tem que estar ligado nos sentimentos que nascem no nosso coração, porque deles vão vir os pensamentos, deles vão vir as decisões, deles vão vir as palavras e os atos. Então, dessa vaidade, dessa inveja, ele deixa crescer dessa fagulha um incêndio na sua alma. E ele se afasta de tudo que Cristo planejou para ele. Para a gente ver, encarnar não é sinônimo de, não é garantia de sucesso. Ele veio com o plano A. Exatamente, exatamente. Então, aí, o que aconteceu? Jesus não desistiria dos dois. Ele tinha feito um planejamento grandioso. E aí a gente vai falar disso daqui mais à frente. Mas só qual é a reflexão que fica para nós hoje? O que nós temos feito junto das paisagens, circunstâncias e personagens onde Deus nos situou? Porque se nós estamos passando, por exemplo, no mundo que a gente está passando hoje, no Brasil que a gente está passando hoje, é porque nós temos lições a aprender. E nos revoltar contra essas coisas só vai fazer a gente chover no molhado. Sabe quando a gente patina na lama? A gente se suja cada vez mais. A gente precisa manter serenidade, bom senso, equilíbrio, observar as situações antes de sair para as redes vomitando as nossas opiniões. A gente precisa disso, acerenar os ânimos. E a gente vê a partir do exemplo de Paulo que se ele tivesse um pouquinho mais de serenidade, né? De reflexão, como Gamaliel, que foi o seu instrutor. Porque Paulo foi educado por Gamaliel, que era um exemplo, né? Um mito dentro do judaísmo de serenidade. Tanto que Gamaliel, na história, ao conhecer Pedro e a Casa do Caminho, desperta, claro que tem todo o enredo, né, John? Não vamos dar spoiler da obra para convidar os nossos amigos ouvintes a ler, mas o próprio Gamaliel, que foi o professor de Saulo de Tarso, ele se converte ao cristianismo. E para não chocar a comunidade da época, ele vai para o deserto. E ele não precisa de tudo que Paulo passou para a gente ver. Quando a gente não se revolta com as circunstâncias que estão ao nosso lado, a gente aprende com elas e não precisa da dor. Sabe por que isso é importante? Porque, veja, Gamaliel tinha toda a intelectualidade que Paulo tinha. Então, não é a intelectualidade uma barreira para que o cristianismo toque o coração, porque a gente pensa assim, Paulo, quando foi a Atenas, os estudiosos de Atenas não quiseram ouvir ele. Porque aí a razão estava impedindo o cristianismo de entrar no coração. Mas Gamaliel nos dá o exemplo de que é o contrário, também é possível, né? Mesmo com toda a intelectualidade. Gesiel, Abigail, Gamaliel. Né? Então aí não é do porque íntimo a gente estuda também, muito, né? que não vai conseguir ter a nossa religiosidade, não é? Uma coisa não impede a outra. Mas aí é o desafio da individualidade, cada um tem a sua, né? E se nós pensarmos assim no que, como se apresentou no primeiro momento Saulo, se não houver o olhar do mestre, o olhar do Cristo, era de executá-lo, mandá-lo ao inferno, se assim acreditássemos, mandá-lo ao purgatório, mandá-lo ao nosso umbral que é o nosso inferno, o umbral a qual estudamos. Mas vejam, né, Jesus então fez a escolha e teve toda essa experiência ali no encontro com ele. Mas a Sandra falando, o que vem ali do íntimo, que vai, esses pensamentos que engrenam, o ato em si, ele vem depois de uma engrenagem de ideias, de pensamentos, de vontade, de desejo, e a gente dos sentimentos. Nem dá conta da onde que surgiu, né? Quanto a gente deve orar e vigiar, né? Para não sair do nosso trilho. Então, assim, cada um tem a sua responsabilidade, né? Então, por isso que a gente fala muito de fazer as reflexões, de buscar se conhecer, para ver o que está nos movendo, o que está nos estimulando a fazer determinadas ações, atitudes, as escolhas. Então, precisamos... tem uma amiga que fala assim, a gente tem que ter dois olhos também virados para dentro, né? É verdade. Dois para fora e dois para dentro para se enxergar, como se fosse possível, mas... É o que a gente precisa, né? Se o conhecer John já um pouco está mais. engrenando o próximo ponto, a gente podia já embarcar, né? Que é pós...
Antes de contar... Não vai contar ainda o segredo. A Sandra já queria contar agora, antes da gente contar. O clímax. Nós temos que perguntar para você, amigo ouvinte, que está nos acompanhando, o que você está achando do nosso programa, se você já conhecia a obra Paulo Estevão, se você já leu, o que você achou desse livro. Envie o seu comentário pelos nossos canais de comunicação, pelo Facebook, na live do programa, que já está bombando aqui, né, John? Sem Aproveitamos, né, esse instante também para mandar um abraço para esses amigos queridos. Nós temos aqui o Esteves Jung, que é de Paial, Santa Catarina. O nosso bom dia, o nosso abraço carinhoso a ele e também a toda essa galera que é de Chapecó, que está nos acompanhando desde cedo, logo que começou o programa. A Sandra, Juleide, Jande, Neiva, o Walter, a Dirce, a Andréia, Francisnês, o seu Nelson. O Sandro Bigolin, que diz assim: gostei do termo Wi-Fi cósmico, penso assim em relação à religiosidade. Cada um de nós tem um jeito de lidar com a religiosidade, né? O nosso bom dia, o nosso abraço a Rose Tei, que diz que bom, estou aprendendo um pouco mais. A Rosa Mara, a Rides, a Tânia Vargas, a Janete, a Fran, o Euclides e a Iraci Lang, a todos eles o nosso super abraço. Vocês são a razão da gente acordar no sábado e vir até aqui, sempre nos preparando durante a semana para discutir e trazer algumas luzes sobre o cristianismo, sobre o espiritismo. E lembrar também que, como as nossas casas espíritas estão fechadas ainda, né, em virtude do coronavírus e por bom senso, atendendo às exigências das autoridades sanitárias, a 12ª União Regional Espírita, URI, ela está promovendo agora as palestras online, as lives, e elas serão nas quintas-feiras, às 20 horas. Então, nós convidamos você que é simpatizante, que frequenta a doutrina espírita, que já que não consegue ir até as palestras nas casas, por enquanto, que possam, então, acompanhar as lives no Facebook da página da União Regional Espírita 12, 12ª URI, nas quintas, às 8 da noite. Mas agora, voltando para o nosso diálogo, John, que agora é a cerejinha do bolo. Nós vamos falar da conversão, que foi bem singular no caso de Saulo de Tarso, porque ele era perseguidor, né? E ele queria acabar com essa gente, esses seguidores do Cristo. E na entrada da cidade de Damasco, quando ele estava chegando na cidade de Damasco para perseguir uma pessoa, ele tem uma grande mudança. Que lições nós podemos extrair acerca desse chamado de Jesus, dessa mudança no roteiro da vida dele e de vida de tantas outras pessoas que conviveram com ele? Quando eu penso nessa situação ímpar ali de Saulo até então, buscando seus perseguidos, porque ele queria executar ao máximo que ele pudesse naquela vontade de cumprir assim, o que ele acreditava naquele momento que era o correto. Mas assim, Jesus não esquece de ninguém, né? Jesus, ele vê assim, coitado, ele tá desbaratinado. Então, a gente sabe que o nosso chamado, quando somos chamados, esse primeiro chamado ele sempre é na vontade de que o amor prevaleça, né? A gente é chamado para o bem, a gente é chamado por amor, né? A gente quer ser chamado sempre por amor, mas aí quando acontece, se tu não ouve o chamado amoroso, aí o que acontece? Quando te fala, então... Se não vai pelo amor... Vai pelo amor, vai pela dor. E aí é o que nos desbaratina muito, porque o momento que cada um tem a sua dificuldade, o seu desafio, a sua angústia. Cada um sabe da sua angústia, do seu momento. Hoje, né, como você falou, né, lembrando, né, Paula, que todos nós passando, não ficou praticamente ninguém isento dessa crise mundial. Mas quantos estão ali a ponto né, pensando loucuras de angústia? Mas todos vieram aqui a esse planeta por um chamado. Quando a gente é inserido aqui no plano espiritual, gente, é um chamado por amor. Vai lá porque lá você vai se desenvolver, cumprir a sua tarefa, mas isso tudo é por amor. E a gente chega e se desvirtua,
se perde nas vaidades ali. A Sandra falou de uma forma muito interessante, eu adorei. Imagina Saulo ali, ele tocado pela inveja, pela a soberba ali, naquele momento ele era o máximo, ele era o principal. E chega alguém para poder tomar o seu lugar. Mas como assim tem lugar para todos? Bingo. É mais um para ajudar. Cooperação, nós somos concorrentes. Como é que o Ayrton fala? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Imagina essa obra, né? Por um só, ela não se sustentaria. A gente sabe que Kardec teve um trabalho grandioso, mas ele fez sozinho a codificação espírita? Foi sozinho? Não, ele recebeu Quantas muita pessoas, ajuda. quanto amparo do plano físico Quantos cooperadores? e quanto amparo no plano espiritual. Não foi E sozinho. cada um tem um talento. Tem um que sabe falar melhor do que os outros, se expressar. O outro escreve, o outro planta, cultiva a terra para que a gente possa se alimentar. O outro sabe construir. É uma engrenagem? É uma engrenagem. Então todos têm o seu lugar ao sol. Todos têm. E Todos. assim, quem está nos acompanhando pensa assim, mas não é para mim. Não, é para todos. Se você quer fazer parte desse desenvolvimento, desse momento que a humanidade passa, e a gente vai bater sempre, a mensagem espírita ela é muito esperançosa, muito consoladora. O momento pode estar crítico, mas é para um melhor futuro. Certamente vai melhorar. E quem quer participar dessa melhora? Quem quer participar desse trabalho, dessa engrenagem que vai fazer com que essa casinha, né, chamada Terra, né, se torne melhor ainda? Né? A gente fala, esse mundo está perdido, assim, mas ninguém quer ir embora. Né? Imagina, esse mundo está todo torto, Sabe de está onde tu todo me torto, fez mas pensar ninguém agora, quer ir né? embora. Ninguém quer ir embora, né? Todo mundo quer ficar. Em sã consciência, vamos dizer assim, né? Em sã consciência, de uma forma equilibrada, ninguém quer ir embora. Então, imagina quando aqui se tornar um lugar melhor para se viver. E vai se tornar. E olha só, nesse ponto, desculpa me intrometer, mas assim, nesse ponto tem um detalhe muito interessante desse momento da conversão, dessa troca, como é que tu falaste? Trocar a chave, né? Virou a chave, Virou a né? chave. Ele virou a chave. Desse momento que é fundamental para nós. Porque quando ele tem a visita pessoal do Cristo lá às portas de Damasco, e então ele é cegado por aquela luz que ao sol do meio-dia ofusca o sol. Olhem quem é Jesus Cristo. E ele cega. Durante esses 3 dias de cegueira para as coisas físicas, a sua alma desperta e os seus olhos espirituais se abrem. E esse é o convite que Jesus nos faz. Só que ele nos ama tanto, que ele permite que a gente enxergue com os olhos do corpo, mas que a gente não se deixe levar por aquilo que a gente vê. Porque o que acontece? A gente é arrastado pelas coisas da terra, pelas circunstâncias, pelas coisas que a gente vê, pelas coisas que a gente passa a desejar. E aí a gente é mordido pelo bichinho da vaidade, do orgulho, da prepotência. E tantos bichinhos que nos mordem, né? E a gente acaba cegando para as coisas espirituais. Enquanto que o nosso propósito é andarmos despertos espiritualmente, compreendendo que tudo que acontece na terra é instrumento pedagógico para o nosso aprendizado. Então, a gente, ligado nas coisas do céu, agir na terra, sabendo que a gente é só uma pecinha do conjunto inteiro. Isso é a grandeza da humildade. Olha, a grandeza da humildade é meio complicado, mas é isso mesmo. Porque humildade não é a gente ser pequenininho e quietinho, né, e simplinho. Humildade é a gente ter a perfeita noção, ou a melhor noção possível do nosso tamanho. Não é a gente se encolher, mas também não é a gente se omitir. E Paulo soube fazer isso. Aqueles 3 dias de cegueira fizeram com que o seu espírito passasse a ver. E é o convite que Jesus nos faz. E ali a proposta do Cristo, né, de que Despertemos. essa proposta não é para ser vista, é para ser sentida, né? Despertemos. Gente, então a gente vê que Saulo de Tarso, que depois se transformou em Paulo ao ser convertido, ele foi chamado de várias formas à razão, ao coração, e ele não atendeu o chamado. E muitas vezes a gente quer levar, né, o espiritismo, o cristianismo às pessoas que não conseguem ainda nos atender ou nos entender.
Mas veja, Jesus continua tentando e através da cegueira, lá na chegada da entrada de Damasco, ele muda de vida. Ele encontra com o mestre que já havia, sem dúvida, buscado ele várias vezes. E aí ele muda de vida. E interessante que quem vai curar Paulo da sua cegueira é aquele homem que ele estava indo perseguir, que se chama Ananias. Aí ele já começa a exercitar uma confiança diferente, né? Veja o quanto Jesus age na nossa vida. Ele diz assim, ó, você quer perseguir a Sandra? Então assim, ó, a Sandra é que vai te trazer o remédio que você precisa. Olha que bacana, Ele né? queria construir a justiça com a morte. E Jesus lhe mostra que justiça se constrói com amor e com perdão. Olha gente, que isso é uma, lindo. meu Deus. Isso Mas olha, a gente tá assim, ó, no centro, no clímax do livro, né? Agora, Paulo se converteu. agora tu imagina a postura ali, a condição que ele se encontrava cego, né? Sendo levado àquele que ele queria executar e agora ficar nas mãos dele. Olha o exercício da confiança que ele começou a ter que trabalhar uma confiança diferente. Ananias, uma naquele entrega, momento, uma entrega. Né? Quando o anjo lhe visita e diz, vai lá e busca Paulo, né? Saulo. Saulo, né? Que Deus está te mandando. E ele deve ter Já pensado, dá um tremor. ele está vindo aqui para me matar, você quer que eu vá lá? Mas a confiança, depositou a confiança total nas mãos de Jesus. E foi. Mas, e veja, e A logo confiança depois mútua, dessa... né? Ananias e Paulo, ambos confiando muito Dessa na proposta. reviravolta, como o John disse, virou a chave, né? A história estava ainda toda para um lado. Depois daquele encontro de Saulo, né, com Jesus na estrada de Damasco, faz uma curva acentuada à esquerda e vão pelo outro lado. Paulo se converte, ele se torna cristão a partir do momento que ele diz para Jesus, né, Senhor, o que queres que eu faça? Eu quero que tu vá à cidade. Uhum. Jesus não dá roteiro para ninguém escrito, né? Ó, John, teu serviço é esse, o da Sandra é aquele. Ele só diz para Paulo, vai para a cidade que lá tu vai encontrar alguém que vai te ajudar a ver. Ele nem questionou qual a voz, que é a né? tua tarefa. Nem questionou a Não, fala foi de Jesus, muito né? rápido. Por Isso que é me outra coisa da persegues? conversão de Paulo que é sensacional. Porque ele não diz assim, meu Deus, eu fiz tudo errado. Ah! E entra naquela Ele cala, energia ele de chora. vitimismo. Né? Paulo não se faz de vítima. Ele diz assim, meu Deus, eu fiz tudo errado até agora. Mas eu não sou vítima. Ele não perde tempo Vamos na lá. lamúria. Eu tenho que fazer, então Vira a vamos lá. chave, levanta Vamos e em vamos frente. Mas trabalhar. é interessante, no ímpeto que ele, né, tinha ali, né, na perseguição, na postura dele, e o impacto foi trilhões de sóis, né? Porque ele ouve ali, por que me persegues, Paulo? Né, Jesus falando a ele. E ele, tá, então agora... Nossa, Agora eu aceito tudo, porque o impacto, a gente não sabe o que foi aquilo, né? Não fica atolado lá na água parada, né? Vamos lá, vamos trabalhar. Aí Saulo se converte. Será que Saulo se converte? A partir do momento que ele se converteu, ele já começa a trabalhar, já começa a divulgar boa nova, já sabe aquela pessoa assim, ó, eu fiz o curso básico e agora eu já quero converter todo mundo em espírita. Será que foi isso que aconteceu, Sandra, com Saulo? Fantástico. Esse é outro ponto maravilhoso da obra, porque exatamente como tu falaste, né? Às vezes a gente quer que Jesus nos visite em pessoa, de preferência, né, pessoalmente, assim, uma entrevista personalizada, e nos dê um roteirinho, né? Que queres que eu faça? Não, Jesus não mudou a sua forma de agir. Ele falava, sempre falou e fala para nós, eu, o John, a Paula, todo mundo que está nos ouvindo, através das circunstâncias e das pessoas da vida. E a gente tem que estar desperto para enxergá-lo nessas possibilidades. E a partir daí, Paulo, desperto, começou a ver Jesus agir através das pessoas. Primeiro através de Ananias, como a Paula falou. Depois Tito, Timóteo, Lucas, Tiago, Silas, João. Foram tantos apóstolos que construíram o cristianismo que seria inviável. A gente teria que ficar o dia inteiro aqui citando os nomes. Mas tem um ponto que merece destaque, que é o que a Paula falou, né? A gente conhece algo novo, entrevê a luz, começa a entender um pouquinho e a gente sai querendo ensinar todo mundo, né? É igual as coisas que acontecem no país e no mundo, a gente sabe um pouquinho, né, a pontinha do iceberg e já vai para as redes sociais dizer tudo que a gente pensa a respeito daquilo, não sabe nada, né? Então, qual é a lição que Saulo recebeu? Primeiro, qual foi o ímpeto dele lá em Damasco mesmo? Descobri Jesus, eu estava errado, eu vou na sinagoga, eu vou falar para o meu povo, para os hebreus, que eles estão errados e precisam seguir como eu. E Ananias, ouvindo aquilo, eu fico imaginando, ele deve ter sentido um dó de Saulo, né? Digo, tá, não vai dar certo, mas deixa que vá. O homem tão preparado. Sim. E já pensando isso. Foi,
e foi escorraçado de lá. Só não foi preso porque alguns amigos que ele ainda tinha, né, porque até então ele era muito bem visto, o protegeram. Então, depois Ananias lhe adverte, advertência que depois Gamaliel vai renovar, que é preciso amealhar sementes para a semeadura. Essa advertência é fantástica. Antes da gente sair querendo mudar o mundo, a gente precisa mudar o nosso mundo interior. Então, diante de algo novo, seja bom ou seja ruim, a gente precisa calar, ouvir, meditar, dar testemunho, ainda mais quando a gente tem um passado culposo, como era o caso de Saulo. Nós precisamos renovar as nossas atitudes para crescer em credibilidade. E bem depois disso tudo, a gente pode começar a ensinar, não apenas com a palavra, mas principalmente com o testemunho. E foi o que Saulo fez. Olha só, o quanto a conversão dele pode ter sido ali na porta de Damasco, mas todo o trabalho interno levou anos dessa luta entre as trevas e a luz que vive dentro de nós. Nós temos um comentário aqui de um amigo, o Edir Reis, que é de Biguaçu, Grande Florianópolis. Ele diz: bom dia, adoro esse programa, estou precisando muito de uma proteção espiritual, não estou encontrando saída para fugir dessa nuvem negra. E aí eu digo assim, amigo Edir, todos nós estamos vivendo dias tensos, dias que às vezes a gente diz assim, dias negros, né? Mas sempre há uma saída, porque Jesus não veio à toa, porque o evangelho dele não tem esse nome evangelho, que significa boa nova, à toa. Então a todos nós Jesus tem uma boa nova para nos dar, que se a gente conseguir seguir no caminho do bem, sair, né, das nossas escolhas erradas e buscar o caminho certo, a gente vai dando um passinho adiante. Às vezes precisa virar a chave, às vezes só precisa dar um passinho mais para frente, mas é necessário o nosso esforço e a oração como nosso estímulo sempre, né? Todos que passam pela dificuldade, como Paulo passou pela dificuldade, foi buscar o deserto, foi buscar as suas origens, a sua raiz. Às vezes nós, Edir, Deus não é palavra, é presença, por isso a gente precisa fazer silêncio. Deus está talvez te convidando, assim como ele convidou Paulo, a fazer essa reflexão, essa busca interna, né, através do silêncio. Paulo, eu gostaria só de falar então para esse amigo que nos acompanha, acredito que algumas casas, até ela tem condição também disso, de fazer um atendimento fraterno online, se ele precisa de conversa, porque pode ser que onde ele está não tenha casas fazendo esse serviço, não consigam, né, nesse momento de isolamento, fazer o atendimento fraterno. Se ele precisa desse serviço, ele pode entrar em contato até conosco mesmo e a gente pode organizar uma mensagem ali no para que tenha uma conversa fraterna, um atendimento fraterno, se ele sentir necessidade. E a todos os ouvintes que sentirem essa necessidade, o atendimento fraterno ele segue em algumas casas, nos chamem, né, no contato pelo Facebook, que a gente orienta qual a melhor saída e para qual das casas que vai. Gente, eu quero aproveitar esse pequeno intervalo que nós estamos apresentando o programa Hora Espírito, hoje falando sobre a obra Paulo e Estevão, que é assim um ícone, né, dentro da doutrina espírita e dentro de todo o cristianismo, pela história que traz. E para você que perdeu o início do nosso programa ou que deseja assistir os programas anteriores, nós lembramos que o Hora Espírita tem um canal no Facebook, também tem um canal no YouTube, no Instagram. E nós queremos aproveitar esse espaço para agradecer aos nossos patrocinadores que permitem que esse programa vá ao ar todos os sábados, divulgando o espiritismo pelas ondas do rádio. Por isso eu convido a todos para ouvir novamente o recado dos nossos apoiadores, a Imobiliária Nostra Casa e a Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida. As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó.
A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Gente, esse tema é apaixonante. Nós poderíamos ficar aqui o dia todo falando sobre essa obra e nós não esgotaríamos o tema, mas o tempo não nos permite. Então, quem sabe a gente possa agora resumir um pouquinho o todo e trazer mais alguns elementos principais para fechar essa obra magistral, porque também nós temos uma personagem que chama Abigail, que é a irmã de Gesiel, que depois se torna Estevão, que foi noiva de Saulo, que no meio da história desencarna, mas depois continua trabalhando lá na espiritualidade, ajudando o noivo, né? Depois Paulo. E aí a gente vê que tem um roteiro que ela dá para ele, né? Ajudar ele, porque os nossos seres amados cooperam conosco mesmo no plano espiritual nos ajudando. John, você poderia nos trazer algumas dessas lições? Quando você fala, né, que ela desencarna e já começa a trabalhar no plano espiritual, veja o espírito nobre, né, já elevado a ponto de, né, partir do plano físico para o espiritual e já ter as condições de poder apoiar. Como aconteceu com Estevão, que ele, né, sofreu martírio e a gente não sabe precisar um tempo exato, mas assim, logo de praticamente de imediato, ele já estava em condições de apoiar o seu algoz. Né? E apoiou, e fez todo, e passou a ser um colaborador. Tanto ele quanto a Abigail, né, envolvidos ali pela atmosfera de amor de Jesus e fazendo com que... Porque a missão de Paulo era muito, muito grande. E nisso reside uma das maiores lições da obra. Porque Jesus uniu o primeiro mártir do cristianismo ao primeiro algoz do cristianismo, mostrando que o nosso destino é a união e o perdão. Então cai por terra todas as nossas teorias separatistas, que a gente fica aqui fazendo torcida para um ou para outro, né? E enquanto que Jesus espera que todos nós nos unamos. Nos perdoemos e nos amemos. Exatamente. E se a gente pensar ali, cada um com suas qualidades, com seu potencial. Complementariedade. Não é disputa, é complementariedade. É o talentinho. Voltando a falar, a gente falou antes, né, a engrenagem ali, um fortalecendo o outro. Então, aí surge a Abigail com a sua doçura, com a sua lucidez, mansuetude, né, e faz esse elo para poder juntar essas duas personagens fortíssimas, Paulo e Estevão, para que a obra, né, todo esse planejamento, essa atmosfera de energias de amor, que eu gosto de falar, no início, com muito sangue, inclusive naquele momento, mas precisava de uma energia amorosa para poder trazer a paz, a tranquilidade, porque era um momento, não eram bárbaros como o Antigo Testamento, mas ainda vivenciava muita violência. Então vem Abigail na sua figura ali de amor, né, e plenitude, trazendo, e ela tem um lema que a gente vai falar um pouco também. Então pode falar. Não, eu vou passar para a Sandra. Qual é o lema dela? Ama, trabalha, espera e perdoa. Tu consegue sintetizar esses... A gente tem eu tô essas aqui, ações? Eu tô aqui espremendo eles, pessoal. Mas... São ações importantíssimas. Diga lá, Sandra. Então, mais uma vez favorecido pelo silêncio, porque ele está numa caverna, triste e abatido, porque ele foi para Tarso, que foi a sua cidade natal, e ali ele viu que ele tinha perdido os familiares que lhe viraram as costas, né, todos os amigos que não queriam mais saber dele, e ele estava absolutamente sozinho no mundo, aos seus olhos, porque a gente nunca está sozinho. Então ele vai para uma caverna, um pouquinho afastado da cidade, e ali ele tem esse encontro espiritual com Estevão e Abigail. E Abigail lhe dá esse lema, porque ele ali naquela conversa rápida explica todas as suas dores e pede um caminho, uma luz. E ela fala: ama, trabalha, espera e perdoa. Amar, porque servir ao Cristo, que nos ama tanto, só se a gente só aprender a amar como Ele nos amou. Sem amar, a gente não entra em contato com Jesus. Trabalha, porque mãos que trabalham não têm tempo para jogar pedras. Estão ocupadas em construir e não em destruir. Espera. Mas não essa espera de quem faz e olha para o relógio, esperar de esperança.
Eu estou plantando o meu melhor e alguém um dia vai colher, pode não ser eu. A mim basta a alegria de semear. E perdoa, porque com o tempo a gente vai compreender que os homens são mais frágeis do que perversos. E se Jesus na cruz perdoou os seus algozes, não nos cabe nada diferente disso. Gente, é uma obra, esse roteiro que Abigail dá a Paulo, naquele momento em que ele desperta para a realidade espiritual e vai começar a sua tarefa nas suas viagens, levando o evangelho, depois de estar preparado para isso, né? É grandioso. É tão bonito que tem uma canção, não sei se vocês conhecem, mas dá para procurar no YouTube, é uma canção que chama Atitude Cristã, que é o lema de Abigail, que é a história de Paulo de Tarso, assim como outras canções que falam sobre a história de Paulo. Atitude Cristã do grupo GAN, Grupo Arte Nascente, acho que é. Bem interessante, busquem essa canção que vai ajudar a gente a lembrar dessa história maravilhosa. Então, que nós possamos amar, trabalhar, saber esperar com esperança e perdoar. E nos perdoem os nossos ouvintes, mas nós não conseguimos fazer tudo o que gostaríamos de fazer. Acho que caberia um outro programa esse tema. Mas a gente gostaria de abraçar vocês com a nossa energia, com o nosso carinho, agradecer ao John e à Sandra que estiveram conosco, que se dedicaram no estudo dessa obra maravilhosa, para trazer, assim, pinceladas de luz e deixar o convite para que, não vamos dar spoiler de tudo também, né? A gente já deu vários, para que busquem a obra, leiam e sigam nessa jornada. Então, um abraço, nosso muito obrigado, John. Obrigado a todos pela oportunidade. Até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigada, Sandra. Obrigada a todos. A gente que agradece essa oportunidade e endereçamos aí um forte abraço virtual em desejo de um excelente final de semana. A todos um excelente final de semana. Nos vemos no próximo sábado com mais um programa Hora Espírita. Fiquem com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir